Olá! Hoje o nosso papo é sobre um tema que, por muito tempo, ficou meio escondido, sabe? O abuso emocional. Ele não deixa marcas visíveis, tipo um hematoma, mas as feridas, essas são bem profundas. E o mais interessante é que agora a ciência está começando a nos dar as ferramentas para enxergar essas feridas. Então, a grande questão que vai guiar a nossa conversa é essa. Será que a dor emocional pode deixar uma cicatriz física de verdade? Tipo, uma ferida psicológica pode aparecer no corpo de um jeito que dá para medir e comprovar? Olha, por muito tempo, a resposta para essa pergunta era um talvez bem frustrante. Sem uma marca visível, o sofrimento de uma pessoa era muitas vezes diminuído. Sabe aquela história de é exagero seu ou isso é coisa da sua cabeça? Pois é, e isso criava uma barreira gigantesca, seja para conseguir um diagnóstico ou para buscar justiça. Só que o jogo virou, e é aqui que a coisa fica fascinante. A resposta da ciência hoje é um sim bem alto e claro. O dano não é só real, ele deixa rastros, rastros biológicos que podem sim ser identificados e comprovados. Ok, mas para a gente entender como isso acontece, o primeiro passo é sacar que o abuso emocional não é uma coisa aleatória, não são explosões de raiva sem sentido. Existe uma lógica ali, uma lógica bem perversa na verdade. É um sistema, e como todo sistema, ele tem padrões que se repetem. E foi analisando diálogos reais que a pesquisa por trás de tudo isso identificou 12, isso mesmo, 12 padrões diferentes de abuso emocional. Então, não estamos falando de momentos isolados, estamos falando de táticas, de estratégias consistentes que vão criando um ambiente de controle e de sofrimento constante. Vamos dar uma olhada em alguns desses padrões para a coisa ficar mais clara. O primeiro é o que chamam de desqualificação. O objetivo aqui é direto e, ao mesmo tempo, devastador. É invalidar tudo que a outra pessoa sente, pensa, percebe. É basicamente fazer com que a pessoa duvide da própria sanidade. E olha só como isso acontece na prática. Nessa fala, tirada direto da fonte do estudo, a própria pessoa que sofre o abuso aponta o padrão na hora. É a repetição, a constância, que vai minando a confiança de quem escuta isso dia após dia. E junto com a desqualificação, muitas vezes vem um outro padrão, que é a inversão de culpa. É tipo um combo. Aqui, a pessoa que abusa não só invalida o outro, como joga a culpa das próprias ações nas costas dele. É aquela coisa, a pessoa cria o problema e ainda culpa o outro pelo problema que ela mesma criou. Nesse outro trecho fica claríssimo. A pessoa tenta ter uma conversa, tenta se conectar e ouve isso. Ou seja, a tentativa de diálogo da vítima vira a causa do problema. A responsabilidade pela comunicação que não funciona é inteiramente transferida. Agora, um terceiro padrão que é, olha, uma das ferramentas mais cruéis e eficazes de controle, a ameaça de abandono. Isso mexe com o medo mais básico que a gente tem, o medo da rejeição, da solidão. E esse medo é usado para manter a pessoa ali submissa. E essa citação aqui é de uma clareza brutal. A mensagem é cristalina. Ou você aceita as minhas regras, ou o seu destino é o nada. É o medo sendo usado como uma arma para ter controle total. Beleza, já vimos os padrões. Mas a pergunta de $1 milhão é: como é que palavras, que comportamentos viram dor física? É aí que a neurobiologia entra na história. Porque o corpo guarda as marcas. Ele registra absolutamente tudo. Esse processo acontece em cascata. É uma sequência de eventos. Funciona assim. Primeiro, vêm os padrões abusivos se repetindo dia após dia. Isso dispara no corpo uma resposta de estresse crônico, aquele modo luta ou fuga que não desliga nunca. E quando esse alarme fica ligado o tempo todo, ele começa a causar danos biológicos de verdade, que acabam virando sintomas físicos bem concretos. Um dos mecanismos-chave para entender isso se chama sensibilização central. Pensa no nosso sistema nervoso como se fosse um alarme de incêndio super moderno. O problema é que, sob estresse constante, esse alarme fica tão, mas tão sensível que ele começa a disparar com o calor de uma simples lâmpada. O corpo, então, passa a sentir dor de verdade com estímulos que não deveriam doer nem um pouco. E as consequências disso são terríveis. A pesquisa mostra uma ligação direta com doenças como fibromialgia, olho seco crônico, uma fadiga que não passa nunca, dores musculares pelo corpo todo. E o ponto mais importante não são sintomas imaginários, são doenças reais, com uma causa que dá para rastrear até o abuso. Certo. E para conseguir provar essa conexão de forma robusta, o estudo propõe um modelo que junta 3 áreas diferentes.
É como usar 3 lentes, cada uma com um foco diferente, para olhar para o mesmo problema. A ideia é construir um quadro completo, um caso que seja irrefutável. E quais são essas lentes? A primeira é a virtologia, que ajuda a entender o porquê das coisas, a mentalidade por trás do abuso. A segunda é a humanização 2.0, que avalia o como, ou seja, a dinâmica do relacionamento. E a terceira é a neurobiologia, que mede o quê, o dano físico que ficou no corpo. Olhando pela lente da virtologia, por exemplo, o contraste é gritante. De um lado, uma mentalidade que é toda sobre controle, ego, negação, que enxerga as outras pessoas como objetos, e do outro lado, uma mentalidade mais madura, que busca conexão, diálogo, que divide responsabilidades. São literalmente 2 universos psicológicos que não se conversam. Ok, vamos amarrar tudo isso agora. O que acontece, na prática, quando aquele sofrimento que era invisível, que era só da cabeça de alguém, de repente se transforma em uma prova concreta, científica? Esse gráfico da análise de humanização 2.0 diz tudo. Ele basicamente testa a saúde do relacionamento com base em 5 critérios, como flexibilidade, responsabilidade compartilhada e o resultado, as ações da pessoa que abusa falham em todos os 5. O sistema do relacionamento não está só doente, ele está quebrado na sua base. Ele opera de um jeito desumanizado. E aqui vem a grande virada de chave, a mudança de perspectiva. Aqueles sintomas físicos, a dor crônica, a fadiga, eles não são psicossomáticos naquele sentido antigo, pejorativo. Eles são, na verdade, a manifestação biológica de um trauma real, um trauma que acontece todo dia. Em outras palavras, e essa é a conclusão mais forte de todas, esses sintomas são evidência forense. As consequências disso no mundo real são enormes. Isso pode fortalecer um pedido de medida protetiva, pode servir como prova numa disputa de guarda, pode ser a base para um processo de indenização. E talvez, o mais importante de tudo, isso dá uma validação científica para a experiência de quem sofreu, para quem passou tanto tempo ouvindo que era coisa da sua cabeça. E para fechar, fica uma reflexão. Se o sofrimento de uma pessoa que antes era invisível, subjetivo, agora pode ser lido no corpo e apresentado como prova científica, que tipo de revolução isso pode causar na justiça e na área da saúde? É uma pergunta poderosa e a resposta para ela a gente está só começando a descobrir.